Pega a sua Bíblia, abra comigo no livro de Atos, Atos capítulo 3. Aleluia, glória a Deus. Atos capítulo 3. Glória a Deus. Vamos ler o verso 4 ao 6. Se tem alguém sem Bíblia do seu lado, compartilhe a leitura com ele, com ela, para que ela também possa ser abençoada e ouvir a voz de Deus. Você já orou, você pediu, você agradeceu, você disse: Deus, eu te amo, você cantou, você adorou. Agora Deus vai falar com você. Prepare-se, porque a voz de Deus é como o som de muitas águas, e a palavra de Deus é como uma espada, divide alma de espírito, e ela vai dividir nesta noite, amém? Muito bem, Atos capítulo 3, do verso 4 ao 6, o texto da palavra sagrada de Deus diz assim: E Pedro, com João, fitando os olhos no mendigo nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Diga amém. Levante sua mão direita aos céus. Repita assim comigo. Diga assim: Senhor, eu te amo e reconheço tua soberania, o teu governo, o teu senhorio. Por essa razão, eu me abro para a tua palavra, me instrui, me aconselha, me ilumina com seu Espírito, graça e luz, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Pode sentar, povo amado, ungido e abençoado. Glória a Deus. Mantenha sua Bíblia aberta nesse texto. Nós vamos ler mais alguns trechos bíblicos. Glória a Deus. Nós acabamos de ler um texto da palavra de Deus, para você entender o contexto, porque nós lemos a partir do verso 4 e 6 somente, mas na verdade o contexto aqui começa a partir do verso 1, e no verso 1, Pedro e João, os apóstolos, depois de ter sido batizados pelo Espírito Santo, cultuando ao Senhor, eles decidiram subir para o templo, decidiram subir para o prédio para cultuar a Deus, e chegando à porta do templo, eles encontraram um mendigo, que é esse trecho que nós acabamos de ler aí. Eles encontraram um mendigo sentado no chão. Na verdade, ele era manco, até não era apenas um mendigo. Ele era manco, coxo, e ele estava sentado pedindo esmola. Como era de costume dele, ele sempre estava ali. Ele não tinha condições, para ele era impossível sair daquela situação. Então ele ficava naquela porta sempre, aguardando o povo que viesse para o culto para pedir pelo menos uma moeda. E foi o que ele fez para Pedro e para João. Ele pediu uma moeda. E Pedro e João disse para eles: olha para nós, não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. E o texto mostra que o então coxo, ele se levantou, saltando, e entrou no culto juntamente com ele, Pedro e João, dando glória a Deus. Diga glória a Deus. Agora, observa bem comigo. Nesse texto, mostra-se bem claramente que para o mendigo, para essa pessoa que estava ali, o pedinte, vou chamá-lo de pedinte, para esse pedinte que estava ali à porta, a alegria para ele, a satisfação para ele seria receber uma moedinha, que fosse pelo menos uma moedinha, já seria o suficiente para ele. Mas Pedro e João dizem: olha, nem ouro, nem prata, nem moeda eu vou te dar, mas eu tenho algo que é maior e soberano, maior do que o dinheiro. A expectativa daquele homem era apenas receber uma moeda, ou seja, ter um dinheiro. E essa é a felicidade que era esperada por ele. Se ele recebesse pelo menos uma moeda como pedinte, ele já estaria bem. Uma moeda, ele estaria feliz. Mas Pedro e João, olhando para ele, diz: olha, eu quero te dar algo maior. Eu quero te dar algo que vai além de uma moeda, vai além de um suprimento. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Presta atenção comigo. Será que Pedro e João não tinham moeda para dar para o pedinte? Pelo contrário, eles tinham sim. E baseado nesse texto que eu estou compartilhando com você, o tema da mensagem hoje é: em busca
da felicidade. Para o mendigo, a felicidade para ele seria receber uma moeda, uma que seja. Pedro e João negaram a moeda para ele, seria porque eles não tinham? Não, porque a Bíblia mostra que Pedro e João, o apóstolo, a igreja, era uma igreja próspera. Tem um texto bíblico em Atos capítulo 3, no verso 4 e 6, Atos 2, 45, Atos 2, 45, mostra-se antes de Pedro e João encontrar com esse pedinte, olha como era a situação da igreja. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Estou no capítulo 2, o povo se converteu, de forma generosa, eles investiam na igreja, então a igreja era próspera. Pedro e João tinham, e aliás, eles tinham um projeto social, todos que tivessem necessidade, eles estavam ajudando. Pois bem, eles encontraram alguém para justamente com necessidade poder ajudar. Mas Pedro e João, olhando para eles, eles perceberam que para aquela pessoa a felicidade estava sendo superficial, rasa, que era apenas ter um dinheiro. Pedro e João quis apresentar algo que vai além de posses, além de bens, além de uma felicidade superficial, porque eles perceberam, olha, nós temos algo maior para dar a você, que é o amor de Deus. E isso eu afirmo que Pedro e João deram o amor de Deus a eles, quando eles disseram, olha, não temos ouro nem prata, mas o que nós temos, isso vamos te dar. Em nome de Jesus, levanta e anda. Então o que Pedro e João tinham? Eles tinham o poder, eles tinham o amor de Deus, e eles ofereceram para aquela pessoa. Agora eu pergunto para você, o que é felicidade? Quando falamos em felicidade, já logo vem à mente um sorriso nos lábios, os dentes mostrando, né? Se você colocar na internet, no Google, vai colocar lá, feliz, pessoa feliz, felicidade. Vai aparecer um monte de gente lá, com a cara feliz. Mas o que é felicidade? Felicidade, ela não pode ser mensurada. Felicidade é muito relativa para cada um de nós que estamos aqui nessa sala. Para alguns, felicidade pode ser a liberação de sofrimento. Pode ser que alguém esteja sofrendo e para ele a felicidade seja apenas ser livre daquele sofrimento. Para outros, felicidade talvez seja um momento atual de prazer. Uma viagem, uma conquista, um casamento, estava solteiro e agora não está mais, não vou ficar mais para titio, para titia. Um carro novo, uma casa, o nascimento de um filho, o casamento do outro. Felicidade é muito relativo. Para outros também, felicidade não é desfrutar de momento de prazer, mas pelo contrário, é caminhar em direção ao sucesso. Então, para alguns, felicidade é ter sucesso, conquista profissional, subir na carreira, alavancar, né, o seu network, sua rede de contatos. Para outros, já a felicidade é ser reconhecido. Então, felicidade não pode ser medida, mas você está em busca dela. Eu garanto para você, e vou ser franco com você, você que está aqui agora me ouvindo, você veio para cá me ouvir porque você está em busca da sua felicidade. Então, todos estão em busca da felicidade. Você está em busca da felicidade. Mas o que é a felicidade para você? Nessa linha de raciocínio, em busca da felicidade, porque todos nós estamos em busca da felicidade, todos nós queremos ser felizes. Quantos aqui querem ser felizes? É interessante que se você for ver a etimologia da palavra felicidade, felicidade vem do adjetivo feliz. Feliz é um adjetivo. Mas quando você coloca o sufixo idade, ele se transforma num substantivo abstrato. Substantivo abstrato. Portanto, felicidade tem que ser uma pessoa. Não pode ser coisas. Enquanto feliz, estou no adjetivo. Mas enquanto felicidade, é uma pessoa. Pedro e João perceberam, esse homem não quer ser apenas feliz, ele quer encontrar a felicidade. Se ele quer encontrar a felicidade, então eu tenho que te apresentar uma pessoa para você, que é Jesus Cristo. Foi isso que Pedro e João fez para eles. Quantos aqui conhecem Jesus Cristo? Quantos aqui estão em busca da felicidade? Entenda, ser feliz é uma coisa, felicidade é o substantivo abstrato, que você só encontra na pessoa de Jesus. E eu quero ler com você, dentro dessa linha de raciocínio, um outro texto. Abra comigo agora lá em Lucas capítulo 12, no verso 13. Lucas, o autor de Atos, o mesmo que escreveu Atos, antes, lá em Lucas, ele falou a respeito também dessa busca da felicidade. Ele fala de um homem
que estava na sua felicidade eram os bens, patrimônios. Lucas capítulo 12, verso 13. Lucas 12, verso 13. Olha que esse mesmo autor diz, e nisso vamos seguir nessa linha de raciocínio, em busca da felicidade. Lucas 12, a partir do verso 13. Texto da palavra sagrada de Deus diz assim. Amém, eu espero. Aleluia. Glória a Deus. Estão comigo? Amém? Quem não está comigo, diga misericórdia. Amém, terei misericórdia. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Acabou a misericórdia, vamos lá. Brincadeira, irmãos, brincadeira. Lucas capítulo 12, verso 13. Seguindo essa linha de raciocínio em busca da felicidade, olha só. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem, presta atenção e grifa isso na sua Bíblia, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Se você tiver uma caneta, grifa, destaca isso aí na sua Bíblia. Verso 16. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? O homem colheu tanto que não tinha não tinha onde acolher os frutos. Então ele disse: Farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-eis maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Diga misericórdia. Baseado aqui nesse texto, nós estamos seguindo a linha do raciocínio em busca da felicidade. Então Pedro e João mostraram para aquele homem que queria apenas ser feliz, eles mostraram: olha, a felicidade é uma pessoa, a pessoa de Jesus. Agora, seguindo nessa mesma linha de raciocínio, onde as pessoas colocam a sua felicidade em coisas. Lucas, que escreveu Atos, agora ele escreve aqui no Evangelho, no seu Evangelho, uma história que Jesus contou, que Jesus relatou. E nós podemos ver aqui nesse texto como que esse homem busca a felicidade. Primeiro, ele busca a felicidade nos bens materiais. Nós vimos no texto, no trecho, onde ele diz assim, olha, ele proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e direi à minha alma. O homem disse para consigo: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Então descansa, come, bebe e folga. Felicidade não é sinônimo de euforia. Presta atenção nisso. Felicidade não é sinônimo de euforia. E muita gente procura esses estados de sentimento eufórico, esse estado de ânimo que a felicidade momentânea lhe produz. Baseado aqui no homem, a felicidade para ele era possuir os bens. Ainda que ele queria possuir mais ainda, e além de possuir, ele ainda queria ficar ali comendo, bebendo e descansando. Voltando ao texto do pedinte à porta da igreja, que pediu a esmola, Pedro e João não deram a esmola, mas ofereceram a Jesus para ele. É interessante que o desejo da felicidade está em todos nós. Todos nós queremos a felicidade. Há pessoas que acham que a felicidade é estar de posse de bens materiais. O consumo, viagens, comida, festas, como exemplo do texto bíblico que nós acabamos de ler. Para esse homem, a felicidade para ele consistia em apenas, olha, esse momento extasiante. Então, felicidade muitas vezes é confundido com o estado de alegria. Então, quando você faz uma viagem, você está alegre, mas não está em felicidade. Você está feliz,
que é o adjetivo, mas não está em felicidade. É interessante que nesse círculo vicioso das pessoas ficarem buscando esse estado eufórico da felicidade momentânea, que é rasa, ela entra num círculo vicioso que vira e se torna um processo obsessivo da consumolatria. Presta atenção no que eu estou dizendo. Vou repetir. Consumolatria, que é a posse contínua das coisas. Então, para ela viajou. Então, eu me senti bem. Então, ela continua viajando. Ainda que ela não tenha dinheiro, ela vai viajar. Para outros, já é comer. Para outros, já é a festa. Então, ela se sentiu bem na festa. Então, como ela se sentiu bem na festa, então ela continua indo para as festas. Quando vai para o shopping, fez as compras, é maravilhoso. Quando você compra, cheirinho de sapato novo, cheirinho de roupa nova, maravilhoso. É um estado de feliz, mas não felicidade. Porque depois que você sai do shopping, aí vem o vazio de novo. Depois que você terminou da festa, vem o vazio de novo. Depois que você fez o que você achava que era felicidade, volta o vazio de novo. Eu me lembro, e nisso eu coloco a minha história. Antes de ter um encontro com Jesus, eu era uma pessoa que, meu final de semana começava às quartas-feiras. Quartas-feiras eu já saía para as festas. Quartas-feiras tinha uma casa de samba em Santo André chamada Casa Blanca. Quarta-feira estava no Casa Blanca, quinta-feira estava no Bar da Ana, sexta-feira estava no Santana Samba, no sábado estava aqui no Tatuapé no Projeto Radial. Acho que nem existe mais, né, Vado? Não existe mais, né? Estava no Projeto Radial, porque no sábado eu gostava de dançar, meu vício era dançar samba rock. Virei até professor de samba rock. Quem quiser fazer aula, não me procure. Eu ia no Projeto Radial, vinha aqui no Tatuapé, no Projeto Radial, e ficava só de olho nos passos mais difíceis, para poder aprender. Aí vinha domingo de novo, voltava lá no Casa Blanca em Santo André e ficava lá dançando, pagando de gatinho. Aí as pessoas vinham, né, aquela autoestima, porque me ensina esse passe. Então aquele estado momentâneo de felicidade produziu em mim um círculo vicioso. Então eu tinha que ficar indo nas festas, eu tinha que ficar dependente daquela alegria, porque ali eu sentia a felicidade. Mas aí o que acontecia? Eu voltava para casa, voltava para a realidade. E toda noite acontecia a mesma coisa. Quando eu encostava minha cabeça no travesseiro, vinha um choro, vinha um sentimento, uma sensação de vazio. Por que isso? Porque simplesmente eu não estava encontrando a felicidade. Eu estava encontrando um estado feliz, mas não encontrando a felicidade. Tem um filósofo chamado Blaise Pascal. Abre aspas para o que ele diz. Ele diz assim: todas as pessoas buscam a felicidade. Não há exceção para isso. Sejam quais forem os meios diferentes que empregam, todos objetivam este alvo. A razão de uns irem para a guerra e de outros a evitarem, o motivo é o mesmo: a busca para a felicidade. Este é o motivo de cada ser humano, mesmo daqueles que se enforcam. Ou seja, eu concordo com Blaise Pascal. A pessoa que está no desespero, quando ela vai lá por remédio de tarja preta, quando ela se joga na linha do trem, quando assim se atola no remédio antidepressivo, ou mesmo no alcoolismo, ela está em busca da felicidade. Não sai atacando pedra, porque ele encontrou um estado feliz, mas não encontrou a felicidade, que é o substantivo abstrato. Ele encontrou apenas o adjetivo, que é o estado momentâneo de alegria, de euforia. Então, a pessoa muitas vezes, nesse desespero, ela pensa que o remédio tarja preta vai deixá-la feliz, vai trazer aquele alívio. Então, ela parte para o enforcamento, para o suicídio, enfim. O filósofo Blaise Pascal está dizendo que buscar a felicidade é um traço comum na natureza humana. Se você disser: não, pastor, isso aí não é para mim não, eu não quero ser feliz, você está mentindo para você mesmo, porque você quer ser feliz, você quer a felicidade. Todos, como eu disse e repito, que estão aqui, querem a felicidade, mas eu te afirmo, como Jesus falou aqui, a felicidade dos bens materiais, consumo, viagens, festas, geram um sentimento de capacidade e até afirmação na sociedade, mas ainda assim, falta
alguma coisa. Eu ia para as festas, encontrava alegria, encontrava reconhecimento das pessoas que queriam aprender um passo novo comigo, as meninas, as mulheres que queriam dançar somente comigo, encontrava o adjetivo ali. Mas quando eu saía da festa, ainda faltava alguma coisa. Por exemplo, eu não quero dizer para você que o dinheiro, ou viagens, ou ir para festas, não seja importante. Não confunda essencial com fundamental. Às vezes nós confundimos o essencial com o fundamental. Então, para muitos, o dinheiro é essencial. Para outros, a festa é essencial. Para outros, o sexo é essencial, porque ele está em busca da felicidade. Mas o que é essencial para ele, não, na verdade, não é essencial, é fundamental. Vou te dar um exemplo. O dinheiro. Dinheiro não é essencial, mas é fundamental. A pessoa sem dinheiro passa duro apenas. Com dinheiro, você pode andar de carro, você pode tomar uma água mineral ao invés da água torneral. Então, dinheiro é fundamental, mas não é o essencial. Então, não estou dizendo que o dinheiro é desprezível, é que ele em si mesmo não é o suficiente. Não estou dizendo que as festas, os passeios, ir no shopping, não me confunda, não distorça o que eu estou te falando. Não estou dizendo que estar com a sua família e qualquer outra coisa que você tem e encontre a felicidade, não estou dizendo que isso é desprezível, mas isso não é o essencial. Isso é o fundamental. Estar com os amigos, fundamental, porque sozinho a pessoa morre. Sair, ir para a festa, é fundamental. Precisamos daquele momento quebra-gelo, o que chamam de happy hour. Você precisa do momento da hora feliz. Olha só o nome, happy hour, que traduzindo para o português é hora feliz. Agora, como que você vai fazer esse momento feliz? Eu não sei. Para outros, é a cerveja. Para outros, é o sexo fora do casamento. Como eu disse, felicidade não é mensurável. Mas, enfim, esse homem, como disse Jesus, não encontrou a felicidade. Encontrou nos bens, comendo, bebendo, mas ainda estava faltando alguma coisa. E talvez você está me ouvindo e pense assim comigo também. Poxa, eu tenho encontrado a felicidade nas festas, nos passeios, com os amigos e até no trabalho, porque eu estou indo bem no trabalho, conquista, estou prosperando, mas ainda está faltando alguma coisa. Talvez você encontrou até a felicidade no casamento, você era solteiro e desejava muito se casar, e você encontrou alguém que te passe segurança, alguém que te transmita amor, alguém que te transmita carinho, alguém que te respeite, e você então encontrou o estado de adjetivo feliz, mas ainda você percebe, está faltando alguma coisa. E o que é que está faltando? A felicidade. Ainda continuando no texto, em segundo, nós podemos ver também que esse homem não apenas buscava felicidade nos bens materiais, nas festas, na comida, mas também ele buscava felicidade na afirmação da sociedade. Nós podemos ver no verso 15. Jesus disse, olha, então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Vamos contextualizar isso para você? A sua vida não consiste na roupa de marca que você usa. A sua vida não consiste na bela casa, na roupa bem vestida que você usa. Porque as pessoas, infelizmente, em busca da felicidade, às vezes até acabam gastando mais do que deveria, mais do que pode. Por quê? Porque a vida dela consiste em manter uma aparência. Manter uma aparência. Então, diante dos outros, diante das pessoas, diante da minha família, ainda que eu não tenha, mas eu tenho que bancar, eu tenho que patrocinar, porque o meu valor está em que eu tenho que demonstrar que eu estou bem, que eu possuo bens. Olha aqui, esse homem, infelizmente, ele esqueceu que a felicidade, ela pode ser encontrada também em pequenas coisas, que são de graça, que você não precisa pagar, que você não precisa de dinheiro, como por exemplo, brincar com seu filho. Tem uma propaganda veiculando aí na TV, eu achei muito legal, em que ela termina dizendo assim, seja o melhor amigo para o seu filho, porque o seu filho vai crescer,
Daqui a pouco ele vai casar, vai sair, e você perdeu as fases do seu filho. De graça, você não precisa pagar. Você encontra a felicidade, o estado feliz ali estando com seu filho. Você encontra também a felicidade, também em pequenas coisas, como rolar na grama como uma criança. Vai brincar com seu filho, vai rolar na grama. Você já fez isso? Ah não, pastor, o que é isso? Já sou adulto. Vai ter o seu momento. Tem aquele filme Gente Grande, né? Tem aquele filme Gente Grande. Vai ter aquele seu momento de infância com seu filho. Não estou dizendo para os adultos agora irem para a rua soltar pipa. Não faça isso. Não estou dizendo também para os adultos ficarem lá no videogame e esquecendo todos, não. Vai ser o melhor amigo do seu filho. Vai caminhar com a sua esposa. Vai comer pipoca com seus amigos e dar risada. Vai andar de mãos dadas com a sua esposa. Vai ver o pôr do sol. Compra uma bicicleta, Vado. Vai andar com a Tati, Vado. Só chega em casa, amor, cadê a janta? Ela não faz, você vai e faz. Tem pequenos momentos que podem ser aproveitados. Tem pequenos momentos que podem ser marcantes na sua vida. Tem muitas pessoas que têm muitos bens, patrimônio, que estão aí mantendo aparência, mas está vazio por dentro. Ela precisa manter a aparência do carro novo, precisa manter a aparência da roupa diante dos amigos, colegas de trabalho, e está esquecendo de viver a vida. Sua família, seus filhos, a vida da igreja, a vida com as pessoas próximas. Você pode encontrar a felicidade também dessa forma. Tem um homem na Bíblia chamado Salomão. Salomão, você deve já ter ouvido a história, Salomão e as 1001 mulheres. Salomão é um exemplo bíblico de uma pessoa bem-sucedida, superestimada. Foi um homem que literalmente tentou de tudo para ser feliz. Ele tinha muita riqueza, grande poder, muitas mulheres. Ele não se conteve de nenhum prazer terreno. Mas é interessante que Salomão, em Eclesiastes 5, porque Salomão escreveu Provérbios e escreveu também Eclesiastes. Meditando em tudo isso, ele escreveu assim: como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Salomão, mesmo sendo um homem respeitado, procurado, autoestimado, superestimado por todos, rico, desfrutando dos prazeres da carne, com mulheres, viagem, bens, homem mais rico que existiu na sua época, mesmo assim, no final, em busca dessa felicidade, ele se encontrou dizendo: peraí, eu tenho tudo, mas para onde eu vou levar tudo isso que eu tenho? Então Salomão, nesta meditação e nessa reflexão, ele começou a escrever Eclesiastes, e ele escreve que era tudo vaidade, mas ele encontrou a resposta para a vaidade dele. Ele escreveu em Eclesiastes capítulo 12, verso 13, de tudo o que se tem ouvido, o resumo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Salomão, mesmo sendo superestimado, respeitado, sábio, inteligente, rico, desfrutando dos prazeres da carne, ele não encontrou a felicidade. Ele ainda assim encontrava o vazio nessas coisas, mesmo sendo reconhecido pela sociedade. E ele terminou a vida concluindo assim: olha, de tudo que eu tenho ouvido, o resumo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Ou seja, Salomão encontrou a felicidade. Ele estava em busca da felicidade. Ele percebeu que ter bens, ter reconhecimento das pessoas, ter o dinheiro, ter as viagens, era apenas o estado feliz, mas não era o estado da felicidade. E aí então Salomão escreveu: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Aqui eu avanço para o último ponto dessa mensagem: o centro da felicidade. O centro da felicidade Salomão descobriu e ele escreveu: é Deus. Teme a Deus, obedece a Deus. Foi a mesma coisa que Lucas escreveu no texto que nós lemos aí, que você leu, acompanhou comigo na introdução. E eu destaco aqui o verso 20,
Quando Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Tudo isso que você tem buscado aí, bens, riqueza, comida, bebida, todo esse estado de adjetivo feliz, para quem será? Assim é aquele que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. O centro da felicidade é uma pessoa, é um substantivo, é Deus, é Jesus. Só Ele pode preencher esse estado vazio. Deus aqui está dizendo, olha, Ele chama de louco aquele que acumula bens, aquele que só se preocupa consigo mesmo, que só se preocupa em encontrar o estado feliz. Ele está chamando de louco. O que é o louco? O louco é aquele que não tem percepção das coisas naturais. O louco é aquele que age inconscientemente. Louco é aquele que age e não tem noção das coisas. Portanto, eu quando ia lá para as festas, ia lá para o sambão, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, para Deus eu era louco. Louco. Porque estava buscando a felicidade, mas só encontrava o estado feliz e não a felicidade. Todo homem busca a felicidade. E a felicidade só pode ser encontrada numa pessoa, o autor da vida. O autor da vida chama-se Jesus. Em outro trecho bíblico, Atos 17, verso 28, diz assim: pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Ou seja, o centro da felicidade é a pessoa, é Jesus. E quando eu falo aqui a pessoa de Jesus, não estou falando a religião, não estou falando a denominação, não estou falando placa de igreja, eu estou falando de uma pessoa que pode e quer viver dentro do seu coração. Essa busca desenfreada por consumo, viagem, festas e afirmação na sociedade não preenche a sua vida, ainda falta alguma coisa. É por essa razão que outros estão tristes, andando a culpar suas vidas infelizes sobre as pessoas e circunstâncias, sem perceber que o motivo de sua insatisfação é a sua vida de desobediência a Deus. Eu me lembro, essa semana, meu filho começou a escola. Começou a estudar. E é interessante que nós deixando ele na escolinha, para ele era uma situação de desespero, desanimadora. Porque ele chorava e olhava para o pai, para a mãe, pensando assim: poxa, meu pai e minha mãe estão me deixando, estou ficando num lugar onde está fora da minha rotina, não conheço ninguém. Uma situação desesperadora para ele. No entanto, todos os dias dessa primeira semana, na segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, minha esposa deixava meu filho na escola e falava assim: filho, mamãe te ama, a escola é legal. Quando eu ia buscar ele na escola, a mesma coisa eu dizia: filho, papai te ama, a escola é legal. Sexta-feira, chegou sexta-feira, segunda, terça, quarta, quinta ele chorou, sexta-feira, Vada, já não chorou mais. Por quê? Porque ele sentiu o amor que o pai e que a mãe transmite para ele, faz com que ele esteja no estado de felicidade, embora o momento para ele de desespero, para ele, na ótica dele, na prisma dele, é de desespero e de abandono. Mesmo diante daquela situação difícil, ele conseguiu encarar, porque ele sentia um amor por detrás dele. Ele sabia: eu posso confiar nos meus pais, eu sou amado. Então por isso, essa situação eu vou encarar, porque daqui a pouco meu pai e minha mãe vão estar de volta, eles me amam. Eu afirmo para você, tem uma pessoa que te ama. A felicidade não é um adjetivo, é um substantivo, é uma pessoa, é Deus, é Jesus. Deus, ele demonstrou o seu amor, como está escrito em João 3,16. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Deus amou. É interessante que a Bíblia também diz que Deus é amor. Então, isso significa que o amor se entregou por você. Quando a pessoa
é amada, basta dizer você, no seu casamento, quando você se sente amada pela sua esposa, se sente amado pelo seu marido, você também encara qualquer situação difícil que venha, porventura. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando você não se sente amado, parece que você fica sem chão, parece que você fica numa situação de desespero. A Bíblia diz que ainda que pai e mãe nos deixem e nos desamparem, o Senhor jamais nos abandonará. A Bíblia faz questão de afirmar em vários trechos: Deus é amor, Deus te ama, Deus jamais te deixará e jamais te desamparará. Talvez você veio para cá hoje, você veio, como eu disse, afirma em busca da sua felicidade, mas você tem encarado talvez as situações como meu filho, parece que as situações estão em desespero, e aí você encara aquela situação e fica no adjetivo de tristeza. Aí você está indo em busca da sua felicidade. Aí você, para encontrar a felicidade, está indo para as coisas, para os bens, para as festas, para os amigos, reconhecimento, mas não está encontrando. Como Pedro e João, eu digo para você, eu não tenho ouro, não tenho prata, não tenho dinheiro para te bancar uma viagem, não. Não tenho dinheiro para te pagar um almoço, uma janta num belo restaurante. Ainda que isso seja fundamental, mas eu quero te apresentar o que é essencial. O essencial é a pessoa de Jesus. Jesus se entregou por amor a mim e por amor a você. Quando o amor de Deus é derramado, portanto, em nosso coração, todo medo é lançado fora. Ainda que a circunstância seja de desespero, ainda que a circunstância seja difícil, aquele mendigo, para ele seria impossível sair daquela situação, mas porque ele recebeu o amor de Deus, através do testemunho de Pedro e João, o pedinte se levantou de uma situação que parecia impossível, se levantou e entrou dando glória a Deus. E interessante, se você continuar a leitura aí em Atos capítulo 3, muitos começaram a questionar e falar: peraí, não era esse aí que estava lá caído? Não era esse aí que estava lá pedindo dinheiro? As pessoas vão dizer para você: peraí, não era essa que estava aí chorando? Não era esse que estava aí no tarja preta? Não era esse que estava aí no desespero, no alcoolismo? Não era esse que estava aí perdido? Pois é, estava, porque ele estava em busca da felicidade e não encontrava, mas ele agora encontrou. Por que as pessoas falam a seu respeito: poxa, como você mudou? O que aconteceu com você? É porque você encontrou a felicidade. Avança para mim o próximo slide, por favor. Salomão resumiu a vida dele dizendo: em tudo obedeça a Deus. Foi por você que Jesus se entregou, por amor a você. O texto bíblico também diz que Jesus dizendo: olha, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A felicidade é uma pessoa. Em 1 João capítulo 5, estou projetando aqui para você ler, diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Quem é que vence o mundo? Quem é que vence as situações difíceis, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Tem uma membro aqui em nossa igreja, que ela veio para a nossa igreja, veio namorando, estava namorando, mas chegou um determinado momento, uma fase da vida dela, que ela disse assim: peraí, fulano, você não me faz feliz, eu encontrei a felicidade, você na verdade está me atrapalhando. E é interessante que ela terminou o relacionamento. Para outros de fora, e até talvez o namorado dela possa ter dito assim: fanática, tá vendo? Fizeram lavagem cerebral na cabeça dela, olha, é louca. E outros dizendo: como que você vai deixar ele, uma pessoa de caráter, uma pessoa boa? Pois é, porque até aquele momento
ela estava em busca da felicidade, estava encontrando a feliz, apenas o adjetivo feliz. Mas chegou um dia que ela encontrou o substantivo, a felicidade. E aí, por essa razão, o coração dela foi preenchido. Isso eu digo para você, e talvez você olhe às vezes para a situação ou para a vida de um cristão, de um crente, diz assim: nossa, coitado, como ele está sofrendo, como pode, ele tem que ir para a igreja todo domingo. Nossa, isso deve ser pesado demais. Como no texto que nós acabamos de ler, os mandamentos do Senhor não são penosos para todo aquele que é nascido de Deus. Se você é nascido de Deus, o mandamento do Senhor não é penoso. Não é penoso ter que orar, não é penoso ter que ir ao culto. Mas enquanto a pessoa não experimenta o amor de Deus, tudo para ela é penoso. Falando ainda de mim, para mim era um momento de alegria ir para a festa. E eu achava, os meus colegas de escola que me chamavam, falavam de Deus para mim, eu falava: coitados, eles estão tristes, eu é que estou feliz, eu é que estou feliz. Até o dia que um amigo meu me convidou para ir ao culto. A base da minha felicidade era um relacionamento que eu tinha. Eu estava confundindo um sentimento que eu tinha para uma moça, de fundamental para essencial. Essencial para mim era o relacionamento com aquela moça, e a moça terminou comigo. Aí eu percebi o buraco que estava dentro de mim. Foi quando eu vim ao culto e me apresentaram o substantivo, a felicidade, Jesus. Me lembro que nesse dia eu chorei muito, de molhar copiosamente a minha roupa. Mas a partir daquele dia já nunca mais fui o mesmo. É verdade que na semana seguinte eu voltei para o baile. Voltei. Mas foi interessante, me lembro como se fosse hoje. Voltei lá e não dancei. Não dancei, não consegui dançar. Eu olhava para as pessoas e as pessoas até falavam: Márcio, o que está acontecendo comigo? Está tudo bem? Você está doente? Você não vai dançar? Eu falei: não sei. Alguma coisa, eu dizia para mim mesmo, alguma coisa aconteceu comigo, eu não sabia o quê. E saí dali para nunca mais voltar. Porque os bailes, festas, bebidas, namoros, para mim era essencial. Mas na verdade é fundamental isso, é fundamental amigos, fundamental o casamento. Mas o essencial, enfim, me foi apresentado. A pessoa de Jesus. Quando você tem um encontro com o essencial, que é a pessoa de Jesus, você já não serve com peso, mas você serve com prazer. Você faz a vontade de Deus com prazer. Distância não é nada. Vir para o culto não é nada. Porque você sente que você é amado pelo Pai. Vamos colocar em pé? Eu acredito que você quer ser feliz também. E a chave para você ser feliz é você obedecer a Deus. E a primeira obediência a Deus é se arrepender da sua vida de pecado e crer que Jesus é o Filho de Deus. Crendo que Jesus é o Filho de Deus, você então se torna essa pessoa feliz. Você então encontra essa felicidade que você tanto procura, que você tanto deseja. Porque Ele se entregou, porque Ele amou, porque Ele te ama. Ele entregou o seu Filho, porque Ele te ama. Vamos cantar mais uma vez essa canção. Aleluia.